Olá, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um programa EBD em Foco, programa oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado de Sergipe, igreja pastoreada e presidida pelo pastor Eleonaldo Soares. Ele que também é o grande idealizador deste importante e lindo projeto. Seja bem-vindo a mais um episódio onde nós estaremos estudando lição da Escola Bíblica Dominical, para que você, que é professor de escola bíblica, possa preparar a sua aula para o domingo. Nós temos aqui uma lição maravilhosa, uma lição que é uma das mais belas lições. Falar de Jesus é maravilhoso. Falar sobre a teologia, a área da teologia sistemática, que é a cristologia, é algo que é sensacional. Então nós estamos estudando nesse trimestre, segundo trimestre, uma lição comentada pelo pastor Elienay Cabral. Ele que é um dos comentaristas da nossa escola bíblica dominical, ele que também é um dos consultores teológicos da CGADB, ele comentou essa lição dentro da teologia joanina. Teologia joanina porque a base para toda essa lição está dentro do Evangelho segundo escreveu o evangelista João. Eu costumo dizer, só para a gente começar esta aula, porque nós estamos em uma aula de EBD. E se nós estamos em uma aula de EBD, você sabe muito bem que a EBD é uma escola teológica informal. Nós temos a escola teológica formal ou acadêmica e a escola teológica informal, que é com a linguagem mais simples e acessível a todas as pessoas. Na escola teológica acadêmica, você tem uma linguagem mais aprofundada, termos teológicos, termos que a etimologia da palavra às vezes é desconhecida por muitas pessoas. Mas aqui na Escola Bíblica Dominical, nós simplificamos aquilo que é de difícil compreensão. Então, dentro da teologia joanina, nós percebemos aqui que existem vários pontos que apontam Jesus como Filho de Deus. Eu costumo dizer, sempre em nossas aulas, e desde que a gente começou esse segundo trimestre, e eu oriento aos professores a quando for referir ao Evangelho, segundo escreveu João, não fale Evangelho de João. É certo que nós temos o costume de falar Evangelho de João, mas na verdade a gente sabe muito bem que só existe um Evangelho. E o Evangelho é de Jesus Cristo. Mas segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas e segundo escreveu João. Marcos, é errado falar Evangelho de João? Não, mas o termo mais correto a ser falado é Evangelho segundo escreveu João. Porque o Evangelho é de Jesus. Só que, segundo a percepção de João, João ele tem, dentre os 4 evangelhos, os 3 evangelhos que são chamados evangelhos sinóticos. Por que é chamado de evangelho sinótico? Porque a palavra sinótico significa visão conjunta ou mesma visão. Você percebe que Marcos, Mateus e Lucas, que são esses 3 evangelhos chamados sinóticos, são evangelhos que possuem uma linguagem, por mais que seja uma linguagem diferente, porque cada um fala para um público. Mateus fala para os judeus, Marcos fala para os romanos, Lucas fala para os gregos. Mesmo ele tendo linguagens diferentes, você percebe que o evangelho segundo escreveu Lucas é um evangelho que ele tem um pouco mais de formalidade, porque Lucas era doutor e ele estava escrevendo para os gregos. E ele apresentava Jesus como o homem perfeito, haja vista que o grego tinha aquela ideia do homem perfeito, do Deus grego, né? Então, daquele homem que é perfeito. Então, Lucas tinha essa linguagem. João, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, ele tem o objetivo de escrever, chamado de evangelho universal, porque está para alcançar todos os povos. João ele tem o objetivo, 2 objetivos, segundo, eu sempre falo aqui, vou repetir para que você possa guardar esse ensinamento. Segundo o grande teólogo chamado John MacArthur, ele diz que o evangelho segundo João tem 2 perspectivas, a perspectiva apologética e a perspectiva salvífica ou soteriológica. Na perspectiva apologética, percebemos que João ele escreve esse evangelho para comprovar que Jesus é o Filho de Deus. Isso está em João capítulo 20, versículo 31. Esses sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Mas também nós temos aqui o lado salvífico ou soteriológico
do Evangelho segundo João, quando ele mostra que somente Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele é o Verbo de Deus, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tem um versículo que eu amo demais, e eu acredito que vocês também amam, que é o nosso versículo texto áureo para a soteriologia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho segundo o evangelista João. E nós temos estudado nesse trimestre algumas lições maravilhosas. Temos estudado aqui na lição de número 1, o verbo que se tornou em carne. Na lição de número 2, o novo nascimento na perspectiva da regeneração, doutrina da regeneração, falando sobre a história de Nicodemos, quando Jesus ele se encontra, ou Nicodemos se encontra à noite com Jesus. Na lição de número 3, a verdadeira adoração, trazendo uma perspectiva dos traços da verdadeira adoração na conversa de Jesus com a mulher samaritana. Na lição de número 4, falamos sobre o pão da vida. Na lição de número 5, a verdade que liberta, que foi a semana passada com o pastor Antônio dos Santos. E hoje nós vamos estudar o bom pastor e as suas ovelhas. É importante que o professor de escola bíblica dominical leia todas as referências que temos dentro da lição, porque todas as referências que estão na lição são referências que vão ajudar você a entender melhor o funcionamento, ou então vamos dizer, o objetivo principal da nossa lição. Então perceba que nós temos algumas aqui, por exemplo, João capítulo de número 10, versículo 14, que é o texto áureo. Nós temos também aqui a leitura diária, semanal, que é importante. Tem gente que deixa para estudar a lição da escola bíblica só no sábado ou na sexta, para dar aula no domingo. Mas o professor de escola bíblica tem que estar se preparando desde o início da semana. Eu costumo dizer, eu fui dar uma palestra para professores de escola bíblica dominical em Monte Alegre, e a primeira coisa que nós devemos fazer, o que eu faço, é fazer a leitura de toda a lição. A lição é muito fina, então você consegue fazer uma leitura superficial para você entender qual é o tema central. Por quê? Na lição do primeiro trimestre, existiam lições que uma era interligada com a outra, e às vezes o professor de escola bíblica falava referências que estavam na outra lição. Então você fazendo a leitura de toda a lição de forma completa, você vai entender o que é que está escrito na lição de número 1, o que está escrito na lição de número 2, para que você não venha trazer subsídios repetidos nas aulas. Eu costumo dizer que o aluno, ele já tem o recurso que é a lição de escola bíblica, e ele quer muito mais. E o professor de escola bíblica precisa se aprofundar, precisa pesquisar. O professor de escola bíblica é eterno aprendiz, é eterno aluno. Então nós devemos nos aprofundar, e nós trazemos dicas para você se aprofundar. A primeira dica é a Bíblia Sagrada. A regra da hermenêutica, né? Vocês vão ver, daqui a pouco vocês vão conhecer aqui o convidado, que é um professor de teologia, ele também pode afirmar isso. A regra da hermenêutica é: a Bíblia se interpreta por ela mesma. Então a Bíblia é a primeira regra para a interpretação da lição. Segundo, nós temos aqui a lição, o comentário, né, o livro, que é o livro base para essa lição, do pastor Elienay Cabral. Se você não tem condições de adquirir esse livro de apoio, você também pode adquirir, pode também ter o nosso comentário, que nós deixamos disponível para todos aqueles que assistem o EBD em Foco. Então, mais tarde, antes de nós finalizarmos o programa, eu vou deixar um QR Code aqui onde você poderá baixar esse comentário para lhe ajudar na preparação da escola bíblica dominical. Nós estamos aqui, e o objetivo que o pastor Leonardo, ele traz essa proposta conosco, é o quê? É ajudar você. Nós somos facilitadores para você, para que você possa preparar de forma mais direta, fluida, a aula de escola bíblica dominical. Então, não se preocupe que no final eu vou deixar aí um material disponível para vocês, um QR Code, você vai baixar esse QR Code. No primeiro momento agora, nossa equipe não está ainda trabalhando em todas as lições de escola bíblica.
em todas as lições das classes, mas vai ter um momento em que vai ter comentário para jovem, comentário para a turma de adolescentes, de adultos, e isso aí mais à frente nós iremos organizar e você vai ter todos esses materiais na sua mão, além de ter também os slides da aula de escola bíblica dominical. Eu vou deixar disponível para você ainda hoje, certo? Assim que terminar o programa, eu vou deixar disponível o slide e vou deixar disponível também o comentário bíblico. Além disso, para a aula de hoje, eu também quero trazer aqui uma sugestão importante. Tem esse livro aqui, que é um livro que eu acho sensacional, um grande escritor chamado Mateus Soares. Ele é o pastor Mateus Soares e é o Manual Bíblico Expositivo das Parábolas de Jesus. Aqui é maravilhoso. Tem as parábolas de Jesus, as 42 parábolas de Jesus descritas aqui nesse livro e vem dizendo o significado de cada uma delas, já que a gente vai falar sobre o bom pastor, também nós temos aqui a parábola do bom pastor. Então, essa lição é maravilhosa, é importante para a nossa vida e eu quero nesse momento fazer aqueles pedidos antes da gente comentar a lição. Primeiro pedido que eu quero fazer para você, que você curta o nosso vídeo, porque curtindo o nosso vídeo, você vai fazer com que nosso canal ele prospere, ele alcance outras pessoas. Segundo, compartilhe essa live com aquele que você sabe que nesse momento está se preparando para a escola dominical no domingo. A gente colocou esse programa na segunda justamente para que você possa reassistir, possa anotar as referências bíblicas e possa se preparar para o domingo. Então, compartilhe. E o terceiro pedido que eu faço para você é que você tire uma foto assistindo o programa EBD em Foco e coloque em nossas redes sociais. Você vai marcar a nossa rede social no Instagram. Edinaldo vai colocar, nosso diretor aqui, vai colocar o Instagram da nossa igreja, @IEADSEoficial, e você vai marcar a igreja dizendo assim: estou ligado no programa EBD em Foco. Então, nós vamos começar a nossa lição, mas antes disso, eu quero aqui mostrar para vocês, convidar vocês a conhecer quem é o nosso convidado do programa EBD em Foco de hoje. No programa de hoje, temos a honra de receber um homem dedicado à obra de Deus desde a sua juventude. Estamos falando do evangelista Edson Barbosa, um servo que trilhou um caminho de compromisso, fé e serviço ao reino. Desde cedo, o evangelista Edson assumiu responsabilidades no ministério, servindo como auxiliar, coordenador de mocidade, diácono, presbítero e pregador itinerante, levando a palavra de Deus a mais de 10 estados do Brasil. Seu ministério foi marcado por uma entrega constante, que o levou a exercer a função pastoral em mais de 4 congregações. Atualmente, ele é o dirigente da congregação do Coqueiral, onde continua a servir com zelo e dedicação. Além da experiência prática no ministério, o evangelista Edson também é um homem de conhecimento. É formado em recursos humanos, pedagogia e bacharel em teologia. Possui ainda pós-graduação em gestão pública de RH, ciência da religião, docência em teologia, comunicação e oratória, além de psicologia pastoral. Completando esse extenso currículo, ele também é terapeuta familiar. É importante destacar que ele é o idealizador do projeto Aprendendo com a Bíblia, um método que tem abençoado muitas vidas no ensino da palavra. Atualmente, exerce com excelência o Ministério do Ensino no núcleo do IBAD em Aracaju, contribuindo na formação de novos obreiros e estudiosos das Escrituras. Com alegria, reverência e gratidão, damos as boas-vindas ao nosso convidado especial de hoje no EBD em Foco. Esse é o nosso convidado especial, pastor Edson, evangelista Edson, que é o coordenador, né, o dirigente da igreja do Coqueiral. A paz do Senhor, pastor Edson, seja bem-vindo ao programa EBD em Foco. Graça e paz, presbítero Marcos Paulo, graça e paz, amigos, ouvintes que está antenado, né, nesse programa, né, EBD em Foco. Certamente será um momento muito proveitoso para todos nós. Muito bem, pastor Edson, uma alegria imensa recebê-lo aqui, um dos nossos professores do IBAD, núcleo de Aracaju, uma escola tão importante, histórica na Assembleia de Deus e que nosso pastor presidente tem trazido para capacitar não somente os líderes, mas também a todos os irmãos que querem se aprofundar na palavra. E eu costumo dizer que a escola bíblica dominical ela anda ligada
com o curso teológico. E é uma honra trazer você aqui para contribuir para os nossos professores de escola bíblica dominical. Para nós, presbítero Marcos Paulo, é uma satisfação imensa, já de antemão, agradecer por esse honroso convite, agradecer a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Leonardo Soares, que Deus em Cristo continue vos abençoando. Certamente, agradecido a Deus, aonde Deus certamente se fará presente neste ambiente. Muito bem. Então, irmãos, nós vamos começar a nossa aula e eu vou dar uma dica para vocês. Pegue um papel, uma caneta, para que você possa anotar as referências, anotar os insights, como a gente sempre fala aqui, para que você possa preparar a sua aula de Escola Bíblica Dominical. Coloque a sua Bíblia do lado, você pode acompanhar com sua Bíblia, com sua lição, porque com certeza nós temos muito de Deus para a tua vida nesse programa EBD em Foco de hoje, do dia 5 de maio de 2025. Pastor Edson, para nós iniciarmos a nossa aula, eu quero fazer a primeira pergunta. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: nós vamos estudar aqui a lição de número 6, que é falando sobre o bom pastor e as suas ovelhas. E eu queria saber o que é ou qual dica para a melhor preparação de um professor de escola bíblica dominical para aplicar essa aula de número 6. Presbítero Marcos Paulo, primeira dica que eu tenho o costume de dizer, na realidade, não só para esta lição, mas sim para as demais lições, né? A primeira coisa que eu quero sinalizar é orar. Orar é essencial, na realidade, né? Então, a partir do momento que nós oramos ao Senhor, nós pedimos a Deus para que venha ampliar a nossa mente estudantil e a nossa mente espiritual, pois, através da oração, nos capacita a entender e a compreender melhor a lição. A primeira dica é a oração. A segunda dica, a qual eu tenho um costume de sempre estar indicando e dizendo, eu preciso compreender o tema, entender o título e abordar o assunto, porque existe uma grande diferença em relação a isso. Para os professores que nos assistem nesse momento, eu preciso entender o que é tema, o que é título e o que é assunto. O que seria o tema? O tema, presbítero Marcos Paulo, é o que nós estamos abordando nesse trimestre, que é "E o Verbo se fez carne", que aponta para Jesus. Então, esse é o tema que nós estamos abordando nesse trimestre. E o que seria o título? O título é cada lição que é lecionada a cada domingo. Então, eu preciso entender o tema, compreender o título e abordar o assunto. E que assunto nós estaremos abordando na lição de número 6? Estaremos falando sobre ovelha, sobre pastor, sobre mercenário, sobre aprisco. Então eu preciso abordar esses assuntos. Então é o segundo ponto que eu deixo para vós outros. E o terceiro, que é fundamental na realidade, é planejar a aula de uma forma antecipada e, se possível, criar algumas dinâmicas. Muito bem, são dicas importantes, excelentes, para você que é professor de escola bíblica dominical se preparar. E é interessante, pastor Edson, entender o tema, o título, entender o assunto, entender todos os pontos que estão dentro da lição. Como você disse aqui, vamos falar sobre pastor, sobre ovelha, sobre aprisco, sobre aquele que é o lobo, os mercenários, né? Então tudo isso será abordado dentro da lição. E é importante que o professor de escola bíblica entenda. Tem essa percepção. E, além disso, entender a parte cultural, que é essencial. Isso é essencial. Tem até um livro, que é um livro falando sobre a cultura de Israel, pela CPAD. É importante, olha, o pastor Edson. Um bom professor de escola bíblica dominical, ele precisa ter uma boa bíblia de estudo. Sem dúvida. Comentário bíblico. Isso. Um bom dicionário, né? E tem que ter um livro de cultura judaica. Por quê? Porque a gente vai trazer para o conhecimento do aluno o porquê que Jesus está falando daquele jeito, por que no contexto Jesus explica desta forma. Por quê? Porque às vezes a gente só vê de forma superficial, mas a gente não entende o contexto da história. Então é importante que o professor ele tenha, né, esses livros em mãos. Tudo isso ele precisa. E às vezes não tem as condições financeiras de ter esses recursos de forma física, mas tem hoje, né, a internet, que tem esse subsídio para que possa abastecer o seu conhecimento. Isso é essencial. Eu falo isso, presbítero Marcos Paulo, por conta que muitas das vezes nós observamos vários professores fazendo uma salada de fruta, não compreendendo, né, o tema, o título e de forma específica
o assunto. Muito bem. Então vamos lá, vamos seguir essas dicas do pastor Edson aqui para que você possa prosperar. Se você ainda não está lembrado quais são os pontos que ele falou, você pode depois voltar a essa aula, né, e anotar as dicas, porque são importantes. Toda a dica aqui é valiosa para que você possa se preparar para a sua aula de escola bíblica. Muito bem. Pastor Edson, agora nós estamos estudando essa lição maravilhosa. Uma lição falando sobre o bom pastor. Jesus sendo um bom pastor. E a gente sabe muito bem que Deus, que a figura de pastor, é uma figura que remete ao cuidado. O pastor, ele cuida. O pastor, ele protege. O pastor, ele é aquele que traz a providência para a sua ovelha. A gente vê no Antigo Testamento referências bíblicas mostrando Deus como pastor. Por exemplo, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É um texto que remete à simbologia de Deus como pastor, mostrando que ele cuida dos seus. Nós somos o povo de Israel, os escolhidos de Deus, eles eram chamados de rebanho de Deus. Por isso, por quê? Porque a figura de pastor representa o cuidado, a proteção. E a gente precisa também, o professor precisa explicar isso, que desde a antiguidade, a questão da figura de pastor para com Jesus, para com Deus, não é algo que é restrito aos livros neotestamentários. Neotestamentários, para quem não sabe, é o Novo Testamento, né? Não é restrito aos livros neotestamentários. No Antigo Testamento, Deus ele já era apresentado como pastor. É isso, pastor Edson? Isso mesmo. Então, presbítero Marcos Paulo, a gente precisa compreender o contexto, né? Na realidade, e antes que eu venha abordar sobre isso, eu preciso compreender que a Bíblia ela foi escrita em 3 linguagens, né? Seja ela hebraica, com alguns trechos em aramaico e em grego. Porém, ela possui 3 linguagens, que é alegórica, figurativa e literária. Às vezes nós temos que compreender o que a passagem quer nos passar. Se é de forma literária, se é de forma figurada ou se é de forma alegórica. Dentro desse contexto que Jesus ele se apresenta aqui, é uma continuidade de fato, né? É uma continuidade do capítulo de número 9, onde Jesus Cristo, por sua vez, ele faz uma cura, e essa cura foi um dia de sábado, né? Curando um cego de nascença. E os religiosos da época, que eram os fariseus, alguns dos religiosos da época, que até então eram os fariseus, ele fica querendo pegar Jesus em contradição. Jesus, por sua vez, ele vai usar o quê? Vai usar uma linguagem alegórica, não é verdade? Vai usar uma alegórica que são chamadas de parábolas, né? Que é o que nós estamos abordando nesse dia. Fazendo a comparação, né? do mercenário, né? Do lobo, como os religiosos da época, e ele se compara como um bom pastor. Por quê? O que é alegoria? A gente precisa compreender o que é alegoria. Jesus ele pega as coisas da terra para comparar com as coisas do céu. Jesus ele pega as coisas da terra para comparar com as coisas do céu. Jesus ele pega as coisas naturais para comparar o reino espiritual. Então isso é parábola. Para quê? Para que houvesse uma melhor compreensão na fala de Jesus. Então Jesus, para combater aquela afronta dos religiosos, ele usa essa parábola do bom pastor. Inclusive, a palavra parábola, né? A palavra parábola significa colocar ao lado. O que é colocar ao lado? Quando a gente tem a ideia de colocar ao lado, é você fazer uma comparação. É como você disse, Jesus utilizava algo que era do cotidiano para tipificar, para fazer uma comparação àquilo que ele queria falar e trazer uma linguagem mais clara, principalmente para os seus discípulos, que eram espirituais. Para que eles pudessem compreender de forma mais contundente. Então Jesus Cristo ele usava esses artifícios, que era a parábola. Então Jesus ele precisava se posicionar dessa forma e fazendo essa comparação, se posicionando como um bom pastor e os religiosos da época sendo comparado aos mercenários. Muito bem. Agora, Edson, antes da gente, pastor Edson, falar sobre essa alegoria, né, a figura de Jesus como pastor, só quero deixar alguns textos aqui para você que é professor de escola bíblica dominical, que você pode mostrar o cuidado de Deus. Teologicamente, essa palavra cuidado remete a um Deus que não deixa o seu povo. E Deus, ele já era chamado de pastor. Então, nós temos aqui Salmo 23,
versículo 1, versículo 4, até o versículo 4, que vai falar sobre o pastor e o cuidado do pastor, Deus como pastor, Davi expressando. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 7, também fala a alegoria de Cristo como pastor, certo? Daquele que traz o cuidado, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Porque quando a gente fala de pastor, está falando de cuidado. Aí nós temos aqui em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34, que mostra também esse zelo de Deus. Esse zelo de Deus para com o homem. Olha o que diz o texto. Jesus ensinando, na verdade, né? Jesus ensinando que Deus cuida das aves dos céus e dos lírios do campo e muito mais cuidará dos seus filhos. Então, remete ao cuidado de Deus. Então, Deus, Jesus, ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. E é claro que onde tem um bom pastor, tem também aquele que é o salteador, que é o mercenário. Mercenário não é o dono da ovelha. Não é o dono da ovelha. Ele é contratado para cuidar da ovelha, mas ele não tem um amor pela ovelha. Ele só está de olho no dinheiro. E hoje nós temos muitos mercenários da fé. É verdade. Né? E o interessante, presbítero Marcos Paulo, que quando Jesus Cristo ele se refere em relação aos falsos pastores, é uma alusão, na realidade, à profecia, fala de Ezequiel. No seu capítulo de número 34, Jesus remete aos falsos pastores do povo de Israel. Então, na realidade, Jesus, de uma forma bem categórica, ele estava falando, dizendo que, de fato, existia, antes da vinda dele, como nos dias atuais da sua época. Muito bem. Pastor Edson, agora, olha que coisa maravilhosa é o texto áureo. O texto áureo, na verdade, eu costumo dizer que os comentaristas das lições, eles já deixam preparado o texto áureo para ser, vamos dizer, a base central de toda a lição. Olha o que diz o texto. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então Jesus aqui está mostrando que ele é o bom pastor, e ele vai fazer um contraste entre o bom pastor e o mercenário, né? Então ele vai mostrar as características que tem um bom pastor, que são características que são opostas àquele que é o malfeitor, aquele que é o mercenário, né? Inclusive, o pastor Edson, tem um texto aqui que a gente da escola bíblica a gente precisa esclarecer isso, né? Aqui no texto, em João capítulo 10, e o versículo de número 10 é um texto que o povo usava muito, né? Dentro da sua interpretação, falando sobre o diabo, mas aqui não é falando sobre o diabo, é falando sobre esses falsos líderes, esses falsos mestres, inclusive os fariseus, que eram também falsos ensinadores, que pregavam o que não vivia e vivia o que não pregava, né? Então, nós temos aqui João capítulo 10, versículo 10, olha o que diz o texto. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus está falando aqui que os mercenários da fé, que os falsos profetas, os falsos líderes, eles só têm 3 objetivos: matar, roubar e destruir, né? A gente falava muito, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. É claro, a gente sabe muito bem que o diabo ele tem esse objetivo também de matar, roubar e destruir. E esses falsos líderes são influenciados por Satanás. Sem dúvida. Né? Mas aqui o texto, quando Jesus ele se refere, está falando sobre os falsos líderes, mas ele sendo o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Glória Isso mesmo. É tão provável que a palavra-chave, né, dessa lição é o cuidado que Deus, que Jesus tem para conosco, que somos ovelha do seu aprisco, né? Então isso é muito interessante e importante nós compreendermos e entendermos isso, que é o texto áureo. O texto áureo, Jesus ele já se prontifica ali como o bom pastor. E o interessante, presbítero Marcos Paulo, que Jesus ao se prontificar como o bom pastor, em sequência ele diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. É muito interessante isso, que aquele que é cuidado pelo bom pastor, aquele que é cuidado pelo pastor, por sua vez, a ovelha consegue identificar a voz do seu pastor. Coisa linda, né? Então, não é um bode. Não é um bode. É ovelha. É ovelha. Isso é interessante. A ovelha conhece a voz do seu pastor e segue o seu pastor. E segue o seu pastor, porque dentro da cultura judaica, presbítero Marcos Paulo,
O aprisco, na realidade, era um aprisco coletivo, né? Existia 2 tipos de aprisco, nós iremos falar um pouco mais na frente sobre isso. Então estava ali não só apenas as ovelhas, né, de um pastor, mas sim de vários pastores. Então ali se encontrava dentro do aprisco os rebanhos dos pastores. Então cada pastor, ao chamar a sua ovelha, a ovelha conhecia a voz do seu pastor. Interessante coisa isso, linda, né? Coisa linda, né? A gente conhece a voz do nosso pastor. E quem conhece a voz do pastor, é claro que a gente não ouve a voz dos mercenários. Né? Então, você quer uma dica importante aí, você que é aluno, você que é professor, se você ouvir a voz de Jesus, não existe falso mestre, não existe falso doutor, não existe falso profeta que vai lhe influenciar, porque você conhece muito bem a voz do Senhor Jesus Cristo. Agora, interessante, pastor Edson, é o seguinte, nós temos um pastor, um grande teólogo, eu acho que dos reformados, pastores reformados, nós somos da linha teologia pentecostal, sim, mas eu gosto muito do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele é um homem de Deus, é um homem que tem um conhecimento maravilhoso e assim, é por isso que ele é muito convidado pela Assembleia de Deus para pregar na Assembleia de Deus, né? Mas eu tenho uns comentários bíblicos dele lá e assim, eu gosto muito de ver, a gente que conhece a palavra, a gente vai separando o que a gente pode utilizar na nossa teologia e o que não pode, né? Dois sacos, né? A gente tem que saber. E aí ele falou que essa figura do bom pastor é a figura mais profunda que Jesus ele poderia trazer para expressar o seu cuidado para com o povo. Por quê? Porque de um lado existe uma ovelha que é frágil, que ela não consegue ter o caminho, observar o caminho sozinho. Inclusive, naquela parábola que Jesus fala sobre a ovelha que é desgarrada, né? Fala sobre a dracma perdida, fala sobre o filho pródigo e sobre a ovelha perdida. A ovelha, ela se perdeu do pastor. Por quê? Porque ela sozinha, ela não sabe o caminho correto. Precisa que o pastor, ele guie a ovelha. Então você percebe a fragilidade que a ovelha possui. E o pastor está ali para cuidar da ovelha. Interessante, presbítero, a habilidade e o cuidado que o pastor tem pela ovelha. Não foi o pastor que perdeu a ovelha. É bom deixar claro isso. Isso mesmo. Né? Não foi o pastor que perdeu a ovelha, mas foi a ovelha que se perdeu do seu pastor. E o seu pastor, por sua vez, foi em busca da ovelha que havia se perdido. É interessante isso, né? Coisa maravilhosa. Porque muitas das vezes nós pensamos conosco mesmo, achando que Deus nos abandonou, Deus nos rejeitou, Deus não ouve as nossas orações, né? Mas nós estamos enganados ao pensar isso, porque não é Jesus que se afasta da gente, não é o bom pastor que se afasta da gente, e sim nós que nos afastamos, nós que nos perdemos do bom pastor. Inclusive, pastor Edson, eu estava na Barra dos Coqueiros pregando num culto jovem, o tema era falando sobre a ovelha perdida. E eu expressei a seguinte frase, que a ovelha, quando tira a visão do seu pastor, ela se perde. E aí o pastor, ele tem um amor tão grande que ele vai atrás da ovelha. Ele deixa proteger das 99, ele não deixou as 99 à toa. Ao léu. Ele deixou protegida e voltou para buscar a ovelha que estava perdida. Esse é o cuidado do nosso Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Porque ele é tão maravilhoso e ele cuida muito bem dos seus, do seu rebanho, né? E confia aos pastores o seu rebanho. É por isso que é importante, ó, nós que somos do ministério, né? Eu sou presbítero, ainda não tô na hierarquia do evangelista Edson, mas para quem é pastor, é um sentimento que nós temos que ter de muita responsabilidade. Porque Deus, ele é o bom pastor, Jesus é o bom pastor, e nós, como líderes, fazemos parte do episcopado, precisamos ter esse cuidado com a ovelha. Cuidado, essa compreensão de que Cristo teve pelas suas ovelhas. Assim somos nós que exercemos essa função pastoral, o cuidado de lidar, de cuidar, de amparar, de proteger, porque essa função foi delegado a nós por intermédio de Cristo. Não é verdade? Então, para isso, nós precisamos a cada dia procurar entender e compreender
a ovelha. E foi o que aconteceu com aquela parábola, né, do bom pastor. Na realidade, da ovelha perdida, melhor dito. Jesus, ele conta ali essa parábola e faz questão de enfatizar que o pastor, ele retornou, mesmo sabendo que foi a ovelha que havia se perdido. Ou seja, e ninguém sabe se dizer se foi por decisão própria, né? Então, isso é interessante a gente compreender e entender isso. Presbítero Marcos Paulo. Muito bem. Antes de nós continuarmos aqui, eu vou mais uma vez pedir a você, compartilha nosso programa EBD em Foco. Aqui não é um podcast, aqui é um programa mesmo, porque podcast geralmente a gente fala de vários assuntos, a gente tem um programa voltado mesmo para a aula de escola bíblica dominical. Então, assim, se você quer se enriquecer da palavra, a gente não enriquece do conhecimento acerca de Deus assistindo Netflix. A gente se enriquece assistindo a aula da palavra de Deus, a aula de escola bíblica dominical. Inclusive esse mês agora é o mês da família. O nosso pastor Leonardo, nesse propósito maravilhoso, colocou o mês de maio como o mês da família. E nós na escola bíblica dominical, eu como superintendente, um dos superintendentes aqui, juntamente com o pastor Hilton Marques e com a nossa diretora da EBD, irmã Antonizete, nós estamos fazendo uma campanha, que é a campanha Você e Sua Família na EBD. Venha para a EBD para que você possa aprender mais da palavra de Deus. Antes de nós continuarmos aqui, eu quero interagir com alguns irmãos que estão nos acompanhando aqui no chat. Nós temos aqui a nossa irmã Zélia, que está aqui acompanhando. Ela disse: meu pastor, abençoado. Isso é a sua ovelha. Minha ovelha, irmã Zélia. Irmã Zélia, professora, né, da escola bíblica, viu? Muito bem. Deus abençoe a irmã Zélia por nos acompanhar, por nos receber na sua casa através desse canal do YouTube. Nós também temos aqui o John Wesley. John Wesley aqui já tem nome de pregadorzão, de pregador, né? John Wesley. Graça e paz. Deus abençoe, irmão John Wesley. Sempre está nos acompanhando aqui. Isso é prova que você é uma pessoa que gosta, ama a palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida. Nós temos aqui o irmão André Vasconcelos Neto. A paz do Senhor, essa lição, assim como a outra, está maravilhosa. Tá mesmo, irmão André. Deus te abençoe, irmão André, por nos acompanhar. Olha, entrou aqui agora uma participante especial. Top demais, irmã Kátia, psicopedagoga. Psicopedagoga, isso mesmo, Irmã Kátia, minha esposa, um beijo, irmã Kátia, Jesus Cristo vos abençoe. Olha. Tá antenado, né? Tá antenada. O nosso irmão Marquinhos Celestino, meu xará, meu amigo Marcos Celestino, lá de Itabaiana, ele que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical lá no Gilton Garcia, está acompanhando aqui a nossa aula, sempre tendo essa parceria. Deus abençoe, Marquinhos. Compartilha aí Itabaiana, viu? Itabaiana no mês de junho, 19 de junho, se eu não me engano, eu vou estar em Itabaiana fazendo uma palestra para os adolescentes e pregando à noite, a convite do irmão Aparecido, José Aparecido, que nos convidou para esse evento. Então, Deus abençoe, compartilha aí. Para o professor Edson, amo. Amém. Com declaração de amor de irmã Kátia, ao vivo aqui no programa EBD em Foco. Só não pode mudar o nome do programa, né? Não podemos, Não podemos. Olá, Isabel Melo, paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todos vocês. Continuem antenados aí, Deus tem muito para falar com você. Aproveita e compartilha esse vídeo aí. Diga, olha, o presbítero Marcos Paulo vai dar um oi para você se você participar. Hoje não vamos ter o sorteio de um livro, mas na próxima segunda-feira eu vou sortear um livro para aqueles que estiverem participando aqui, tá bom? Então, esse programa aqui não é um programa de sorteio, mas a gente aproveita para abençoar a tua vida. Você abençoa a nossa vida assistindo o programa e compartilhando. E nós abençoamos a sua vida com a palavra de Deus e também com um brinde, né? Isso mesmo. Vamos lá. Queridos irmãos, o irmão Alisson também, né? Do São Conrado, que também sempre está aqui. Deus abençoe o irmão Alisson por sempre participar. Quando me vê nos eventos da igreja, pode falar comigo, vai. Sou o irmão Alisson, sou a irmã Isabel, pode falar comigo, que eu vou mandar sempre um oi para vocês. Muito obrigado por sua participação. Queridos irmãos, nós temos alguns textos que falam, mais uma vez, aqui eu já falei alguns textos que mostram Deus como pastor. Nós vimos já o Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 77, versículo 20, guiaste o teu povo. Guiou, por quê? Porque ele é o nosso pastor. É como um rebanho pela mão de Moisés e Arão. Então aqui é uma referência no Salmo 77, versículo 20. No Salmo 79, versículo 13, diz assim: assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto,
te daremos graças eternamente, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Aí percebemos aqui que a figura de pastor não está restrita ao Novo Testamento. No Velho Testamento, Deus já era apresentado como pastor. Salmo 80, versículo 1. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que guias a José como a um rebanho, tu que assentas entre querubins e resplandece. Salmo 95, versículo 7, Salmo 100, versículo 3, e agora o último texto que eu vou trazer aqui para a referência do pastor, Deus como pastor no Antigo Testamento, nós temos aqui Isaías capítulo 40, versículo 11, que diz assim: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu seio, aos que amamentam guiará suavemente. Olha o cuidado de Deus como o pastor. E agora nós estamos vendo Jesus, aqui nós estamos vendo Isaías, 200 anos depois de Isaías ter escrito, mais de 200 anos na verdade que Isaías escreveu, agora está Jesus sendo apresentado aqui, sendo mostrado como pastor. Primeiro ele é apresentado como cordeiro. Quando João Batista diz assim: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele está se apresentando como bom pastor. Agora, pastor Edson, vamos lá. A figura de Jesus como pastor. O que é que a gente pode tirar dessa primeira parte? Jesus como pastor das suas ovelhas. Então, presbítero Marcos Paulo, dentro da nossa lição, nós podemos abordar e perceber que Jesus, ele usa essa parábola das ovelhas. Jesus se utiliza para quê? Para poder caracterizar os religiosos da época como os falsos pastores. Na realidade, perceba que ele se apresenta não como pastor. É bom enfatizar isso, ele não se apresenta como pastor, ele se apresenta como bom pastor, na realidade. Mas de forma específica, ele faz questão de salientar, né, os falsos pastores como mercenário. Por quê? Porque na época de Jesus, o mercenário era um trabalhador contratado, né, por um determinado período. Para quê? Para que ele viesse trabalhar, e cujo pagamento ele recebia após o seu dia de trabalho. Ou seja, eles trabalhavam apenas por interesse. Então Jesus ele faz essa comparação do bom pastor e do mercenário. Qual era a função do bom pastor ou do pastor? Era cuidar das ovelhas, proteger as ovelhas, dar guarita às ovelhas, dar alimento às ovelhas. E qual era a função do mercenário? O mercenário, conforme eu havia dito aqui, era um trabalhador contratado, não é isso? Era um trabalhador contratado para trabalhar, né? E no final do dia receber o seu salário por aquilo a qual ele trabalhou. Pouco importava pelas ovelhas que ele estava cuidando. Pouco ele se preocupava em alimentar as ovelhas. O objetivo peculiar do mercenário era interesse próprio. Então Jesus agora ele se coloca na posição de pastor, não apenas de pastor, mas ele se coloca na posição de bom pastor, pronto a cuidar das ovelhas. Muito bem, inclusive aqui nós temos uma comparação, e essa comparação vai estar no material que eu vou disponibilizar no final do programa. Eu vou colocar um QR Code para vocês, para que vocês possam baixar o material. Eu fiz um material ontem juntamente com o Edson, tem parte minha, parte do Edson aqui, né, desse comentário, para que você possa se preparar. E lá eu coloquei uma comparação entre o pastor. O bom pastor, que é Jesus, ele é aquele que abre a porta, possui a chave e conduz a ovelha ao aprisco. Já o ladrão, ou vamos dizer, o mercenário, ele não pode entrar no aprisco que é guardado pelo pastor. Aí, além disso, o bom pastor, ele é legítimo, ele está ali porque ele tem autoridade, ele é o legítimo para estar. Ele tem legalidade. Já o ladrão, ele não tem legalidade, ele é usurpador, ele tenta usurpar o lugar do bom pastor. Sim. Inclusive, hoje nós vemos muito isso. Sem dúvida. Quantas coisas a gente vê na internet hoje de pessoas que, às vezes, não querem cuidar bem da ovelha. Ele quer somente a lã da ovelha. Ele só quer explorar a ovelha. Sugar da ovelha. Mas a característica do bom pastor é que ele é legítimo. Ele é legítimo por quê? Porque ele é o dono da ovelha. Não é o usurpador, não é o ladrão. O ladrão tenta roubar.
tragar, porque o ladrão, ele por si só, ele não tem legalidade de estar dentro do aprisco. E você, falando isso, Marcos Paulo, dentro da cultura judaica, né, dentro dessa legalidade, após as ovelhas estar dentro do aprisco, o pastor tinha essa legalidade de entrar pela porta, né? E chamava a sua ovelha, porque existia dois tipos de aprisco que nós estaremos mencionando daqui a pouquinho, mas então o pastor, ele tinha essa legalidade de chegar na porta, né, do aprisco e chamar a ovelha, diferentemente dos ladrões, né? Queriam subir pelo muro. Que subia pelos muros, não entrava pela porta. Então o pastor, ele tem a legalidade, né, de ir e entrar pela porta. Muito bem, então a gente já viu aqui a finalidade. Jesus está fazendo aqui uma comparação entre ele, que é o bom pastor, e os pastores falsos. Os falsos pastores. Isso mesmo, que não tinham legalidade de estar no aprisco e que eles não tinham nenhum pingo de amor ou vontade de cuidar da ovelha. Estavam ali apenas por interesse próprio, porque sabia que no final do dia iria receber o seu salário. Muito bem, aí ele está fazendo uma alusão aos fariseus, principalmente. Sim, de forma específica. Os fariseus, porque os fariseus ali... Eram os religiosos da época. Era a seita religiosa da época, que domina... uma das seitas religiosas da época, isso mesmo. É isso mesmo, eles dominavam ali e eles... tinha uma posição, eles eram considerados como sepulcro caiado. Sepulcro caiado. Né? Por fora bonito, por fora tinha uma aparência, por fora era uma fama de ser cuidadoso pelas leis de Moisés, zeloso pela lei, né? Mas dentro ele não vivia realmente o verdadeiro amor pela lei e o verdadeiro amor pelo público, pelo povo, né? Esses na realidade não eram os verdadeiros fariseus, na realidade, e sim os verdadeiros hipócritas, né? É verdade. Que nos dias atuais. Verdade, né? Verdade. Então, a gente já falou aqui primeiro por que Jesus ele falou essa parábola. Agora, segundo, pastor Edson, a gente já viu a finalidade também, mas segundo aqui, o que Jesus quis dizer quando ele afirmou, eu sou a porta? A porta. É interessantíssimo isso. Presbítero Marcos Paulo, por quê? Porque na realidade, em alguns segmentos, subentende que a igreja é a porta que leva a Cristo. Porém, nós entendemos que Cristo é a porta que nos leva à igreja. É bom um corte nisso aí, né? Então, na realidade, a igreja, ela não é a porta que nos leva a Cristo, mas sim Cristo é a porta que nos leva à igreja. E dentro da cultura judaica, né, dentro da cultura existia dois tipos de aprisco, né? O aprisco que era protegido por um porteiro, na realidade, e era cercado e tinha porta, literalmente falando, e existia o segundo aprisco, que era o ar livre, não é verdade? E não existia porta. Então quem era a porta? Era o pastor, que ele ficava no lugar da porta. Então ali para quê? Para que houvesse uma proteção e um cuidado. Então Jesus Cristo ele se apresenta como eu sou a porta para esclarecer e deixar de forma clara que ele era aquele protetor, aquele que guardava, aquele que protegia. E o povo entendia essa linguagem conforme a cultura judaica, porque existia esses dois tipos de aprisco, né? Aquele que tinha porta literalmente falando, e aquele que não possuía a porta. Mas quem era a porta? O próprio porteiro. Aí Jesus se prontifica dizendo, eu sou a porta. É tremendo isso. Muito bem. Então, queridos irmãos, já viu aí o porquê que Jesus está falando sobre a porta? É por isso que é importante que você conheça a cultura judaica, as tradições judaicas e também como era que funcionava a questão do pastorio na época de Jesus. Hoje você vê, se você botar na internet, você vai ver lá vários tipos de modelos de aprisco. Mas se você colocar na internet aprisco na época de Jesus, você vai ver como é. Isso mesmo. Inclusive, daqui a pouco eu vou mandar uma foto aqui para Edinaldo colocar aqui. Vocês vão ver como era o aprisco. Um dos apriscos. Dos apriscos. Pastor Edson, agora, como a gente pode explicar esse conceito de aprisco à luz do texto bíblico? O presbítero Marcos Paulo, é bem importante a gente enfatizar que o aprisco das ovelhas é um lugar de proteção, né? De segurança e comunidade. Por que eu falo comunidade? Porque até então o aprisco não acolhia apenas, né? Conforme eu tinha dito aqui há minutos atrás, apenas um rebanho de um pastor.
mas sim de vários pastores, pois ali ficava todas as ovelhas de cada pastor, né? Atualmente o aprisco pode simbolizar a igreja, pode simbolizar a família, mas dentro desse contexto aqui está se referindo a Cristo. Está se referindo a Cristo, que representa a nossa comunhão com Jesus. Jesus é o próprio aprisco das ovelhas. Ele garante segurança, ele garante assistência. E por quê? Porque nós somos dependentes e pertencemos a ele. Então, na realidade, o aprisco dentro desse contexto aqui não está se referendando à igreja, não está se referendando à família, mas está se referendando ao próprio Jesus. Por quê? Porque além dele ser a porta, presbítero Marcos Paulo, é interessante a gente entender e compreender isso aqui. Porque além dele ser a porta, porque a porta, Jesus sendo, é o único caminho que nos dá acesso diretamente ao Pai. Jesus sendo a porta, nos dá acesso direto ao Pai, como porta. Mas também ele é o aprisco. Olha que interessante. Por quê? Porque nós encontramos nele o quê? Proteção, segurança, assistência, alimento, na realidade. Porque não existe outro lugar mais seguro do que estarmos em Cristo Jesus. Coisa maravilhosa. Realmente, Jesus aqui, ele utiliza essa figura, tanto do aprisco como do bom pastor. A gente só está seguro nele mesmo. Seguro nele. Rapaz, interessante que ele é o bom pastor, ele é o bom pastor, ele é a porta e ele é o aprisco. Olha que coisa maravilhosa. Ele é o bom pastor, ele é o aprisco, na realidade, e ele é a porta, na realidade. Então, veja que ele faz várias funções aqui, diferentemente da cultura. Existia a porta, existia o aprisco e existia o pastor. Jesus está se personificando, dizendo, eu sou o bom pastor. Olha que interessante. Além de eu ser o bom pastor, eu sou a porta. Além de eu ser a porta, eu sou o aprisco. Aleluia. Aleluia. Dá para fazer uma pregação, viu? Dá muito aqui. Olha, aqui, quem quiser convidar o evangelista Edson, já sabe, viu? Mexe no conhecimento aqui e é algo maravilhoso. O nosso diretor, Edinaldo, ele vai colocar aqui agora para vocês e pra gente aqui o modelo do aprisco na época de Jesus. Olha aí, Edson. Tá vendo? Então, não existia um dos apriscos, né? Pode perceber, não existia, né, a porta de forma literal, mas o pastor ficava no lugar da porta, se posicionando como porta. Aí Jesus estava dizendo, olha, que era o aprisco, mas além de ser o aprisco, ele também era a porta. E tudo serve como proteção. A porta serve como proteção, sim ou não? Sim. E o aprisco também serve como proteção. Sim ou não? Sim. E também um bom pastor ou o pastor serve como proteção. Tudo tem proteção. Tem proteção na porta, tem proteção no aprisco e tem proteção no bom pastor. Muito bem. Maravilha, né? Então, ali, você já tem aí agora o desenho, você percebe ali as ovelhas todas ali à vontade, porque quando nós... Em liberdade, né? Em liberdade. Porque quando nós estamos dentro do aprisco, nós somos livres. Somos livres. Somos livres. E ali o pastor que não dorme, que não descansa, está sempre ali alerta para proteger contra os salteadores. A finalidade, presbítero Marcos Paulo, era essa, né? A finalidade de dormir na porta, né? Na entrada, melhor dito, se posicionando como porta, porque a finalidade era essa, era de trazer uma proteção, né? Era de trazer uma calmaria, né? Para as ovelhas. Coisa maravilhosa. Pastor Edson, antes da gente continuar aqui, qual a missão do bom pastor? Você já falou aqui várias vezes que é para proteger, mas o que a gente pode extrair mais aqui dentro dessa parábola da missão do bom pastor que é Jesus? Na realidade, presbítero Marcos Paulo, como eu tinha dito aqui, a gente vem sendo redundante, porque na realidade, pois o pastor na Bíblia é um líder que cuida, né, do seu rebanho e que oferece alimento, cuidado e direção, né? Oferece não só alimento, mas oferece cuidado e oferece também direção. Então Jesus Cristo ele se prontifica aqui em cuidar do seu povo, em alimentar o seu povo e dar direção ao seu povo. Que possamos nesse domingo que advém
nós possamos estarmos preparados e entender para que possamos passarmos para os nossos alunos, pois eu também sou um dos professores, né, da nossa EBD, da nossa congregação, e entender que Jesus Cristo, ele se posiciona como um bom pastor para cada dia cuidar de nós, né, nos alimentar e nos dar direção. E ai de nós, presbítero Marcos Paulo, se nós não tivéssemos a pessoa bendita, né, do nosso bom pastor para nos conduzir, para nos alimentar e para cuidar de todos nós. Muito bem. O pastor Elienay Cabral aqui no livro, ele fala sobre Jesus o bom pastor. Ele vai ter alguns pontos aqui. Ele primeiro fala sobre a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Ele fala assim, quando Jesus fez a declaração de si mesmo como bom pastor, o povo de Jerusalém estava celebrando a festa da dedicação, que havia sido instituída para a purificação do templo e reedificação do altar. Essa festa não fazia parte do calendário festivo de Israel, porque foi criada como uma solenidade em memória da guerra dos Macabeus e sua vitória sobre os Seleucidas. Já havia passado algum tempo. A liturgia Chanukah, ou festa da dedicação, em que se destacam os temas da água e luz, aparece em João capítulo 7, a gente viu lá, né, naquele período da festa dos tabernáculos. Sim. Quando Jesus ele vai dizer que quem tiver sede vem a mim e beba. Jesus quis destacar que, diferentemente dos líderes religiosos de Jerusalém, o bom pastor é aquele que dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário, os falsos pastores não dariam a sua vida por suas ovelhas, mas Jesus está dizendo, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Isso mesmo, e foi o que ele fez por nós, na realidade, né? Então, a gente pode concluir dizendo que além dele cuidar, alimentar, ele se doa, não é isso, presidente? Ele se doa por cada um de nós, ele se doa para aquela ovelha que necessita da sua vida, ele oferece-a, né? Então é muito importante a gente enfatizar isso, que além dele ser o nosso cuidador, o nosso alimentador, aquele que nos direciona, é aquele que também entrega a sua vida. Muito bem. Queridos irmãos, nós daqui a pouco estamos chegando ao fim, daqui a pouco tem o programa Semeadores do Bem com o nosso pastor, vai ser um programa sensacional, lembrando que nós temos uma programação vasta no nossa TV IAD SE Oficial, que é o nosso canal do YouTube aqui, dirigido pelo nosso diretor Edinaldo. Edinaldo tem se desdobrado aí juntamente com sua equipe. Nós temos aqui, além do Edinaldo dentro da nossa sala, né, nós temos o Vinícius e o Breno, que estão aqui nos ajudando aqui. Vocês estão vendo o programa sendo transmitido, mas por trás das câmeras existe uma equipe top que sempre tem aí se dedicado e tem dado o seu melhor. Você percebe dos programas anteriores para agora, o programa atualmente, a melhoria. Sempre Edinaldo e sua equipe estão aperfeiçoando aí a imagem, aperfeiçoando aí a iluminação, para que você possa receber esse programa maravilhosamente perfeito, com a imagem em alta definição, isso tudo com investimento da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é dirigida por nosso pastor Leonardo Soares, que tem feito um trabalho excepcional. O pastor Leonardo, costumo dizer, evangelista Edson, que ele tem uma mente fantástica. Ele tem uma mente, ele é visionário. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem ganhado muito nesses 2 anos que ele está na frente do trabalho. E eu vou dizer para você, esse momento aqui que nós estamos na Escola Bíblica Dominical aqui no nosso programa, esse estúdio tão bem equipado, com equipamentos de última geração, só está acontecendo agora porque nosso pastor ele disse, vamos colocar no ar programas para que os irmãos possam ter um entretenimento, possam ter também, além disso, conhecimento da palavra de Deus. E assim, é um programa que, graças a Deus, nós temos unido as nossas mãos com o nosso pastor presidente e ele tem apoiado esse trabalho, sabendo que ele sabe muito bem que a Escola Bíblica Dominical, o curso teológico como o IBAD são ferramentas essenciais para o crescimento espiritual da igreja, né? A igreja que medita na palavra é uma igreja que é avivada, é uma igreja como a igreja de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que no capítulo 2, versículo 42, que a igreja crescia, perseverando na doutrina dos apóstolos. Então o nosso pastor presidente tem esse sentimento de trazer o melhor do ensino, o melhor da palavra de Deus,
para os irmãos que estão em casa, né? Porque às vezes, por exemplo, tem irmãos que não podem estar na igreja no domingo. Existe essa impossibilidade, né? E a gente louva a Deus, presbítero Marcos Paulo, pela vida do nosso pastor Leonardo, que sempre foi um homem de visão, na realidade, e sempre foi comprometido com o ensino, a área do ensino. Eu lembro-me muito bem, aproximadamente uns 13, 14 anos atrás, ele implantou aqui também na sede, né, o IBAD, não, na realidade, o ETAD. O ETAD. Inclusive, há 14 anos atrás, o pastor Leonardo me convidou para ser também um dos professores, né, do curso teológico aqui no Templo Central da ETAD, na realidade. Então o pastor sempre teve essa visão, né, do ensino, do conhecimento, para que os seus obreiros, na realidade, que hoje é uma das exigências, né, presbítero Marcos Paulo, que os obreiros, ao serem separados, ao serem consagrados, né, tenham pelo menos um curso básico, né, de teologia. Isso é essencial. Importante, pastor Edson, o senhor tocou muito no assunto aí, hoje dentro da Assembleia de Deus, na parte das normas, né, dentro do regimento interno da Assembleia de Deus, existe mesmo isso, essa ideia, na verdade, essa exigência do obreiro ter pelo menos o curso básico de teologia, até porque nós estamos em tempos diferentes, sem né? dúvida. Há anos atrás não era exigido tanto essa parte de você ter um conhecimento mais profundo, porque era outra geração. Nós estamos na geração das redes sociais, geração onde qualquer coisa que você fala na internet vira meme. E aí a gente precisa moldar os nossos obreiros. Sim. E o nosso pastor Leonardo tem essa visão e, graças a Deus, muitos obreiros têm aderido ao curso teológico. E já aproveita agora, antes da gente finalizar o programa, você convidar aqueles que querem se matricular no curso teológico, querem participar da família IBAD aqui. Da família IBAD, isso mesmo. Núcleo Então já queremos fazer um convite todo especial. Aproximadamente nós temos cerca de 120 alunos, a 130 alunos, né? Que é o nosso coordenador, o nosso pastor Jaziel. Então entre em contato com o pastor Jaziel, que é um dos nossos coordenadores do IBAD, e se matricule. Então é uma benção. São diversos professores, né? Hoje começa uma nova matéria, né? Que é o Novo Testamento, com a nossa professora Graça, que é top, né? Que é top, é sensacional. E eu te convido a assistir uma aula, né? De forma gratuita, para você poder entender, né? E perceber que, de fato, se faz necessário você fazer um curso teológico. Então, venha para o IBAD. Muita gente discrimina a teologia, mas teologia é importante. É importante, se faz necessário. Eu vi esses dias agora um pastor falando, o pastor... eu esqueci agora o nome do pastor que tem essa ideia. Se eu não me engano, era o pastor Antônio Gilberto, que tinha essa percepção. A igreja precisa ter 80% de razão e 20% de menino. Ele falava assim. Quando ele fala menino, não é que a pessoa vai virar menino, não. Sem dúvida. Mas é que 80% você tem que trabalhar a razão. A razão o quê? É a parte teológica. A parte teológica. Por quê? Porque se você utilizar, valorizar mais o movimento que a palavra, você vai virar menino e não vai ter base para refutar aqueles que são contra a nossa fé. Se você valorizar mais a teoria e menos o espiritual, você vai ser somente um acadêmico. E não vai ter a sensibilidade do espírito. Então precisa ter um equilíbrio. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. E esse conhecimento, para a gente finalizar, esse conhecimento, na realidade, é o que a gente consegue combater. Então, tem coisas que nós não iremos combater, não é na oração, não é no jejum, não. É, de fato, no conhecimento, né? Então, muito bem. É isso aí. Pastor Edson e queridos irmãos, nós estamos finalizando nosso programa. Eu preciso dar um tempo aqui depois para o outro programa iniciar, né? Os irmãos aí vão aguardar depois, vai ser uma programação sensacional. Mas próxima semana nós temos um encontro marcado aqui. Nós vamos estudar a lição de número 7, Eu Sou a Ressurreição e a Vida, com mais um participante que ama as Sagradas Escrituras. Pastor Edson, em nome do nosso pastor presidente, eu já quero agradecer por você ter disponibilizado do seu tempo. O Edson, além de ser do professor do IBAD, o Edson também é conselheiro tutelar, então tem muito trabalho a ser feito aí, porque você sabe muito bem que nossas crianças têm que ser protegidas, nossos adolescentes devem ser protegidos, o irmão evangelista Edson tem esse trabalho, mas na sua agenda ele disse:
eu vou participar. E foi o aniversário do Edson também, não foi essa semana? Essa semana, isso mesmo. Essa semana, então desde já queremos também agradecer e parabenizar por esses 15 anos de idade, né, Edson? Presbítero Marcos Paulo, eu aqui agradeço, né, primeiramente essa felicitação vinda da sua parte, né, fico mais honrado ainda, na realidade de forma presencial, uma vez que você já havia me parabenizado. Deus em Cristo vos abençoe. Agradecer pelo convite, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, por ter essa sensibilidade, né, de estar criando, né, esse momento aqui bem peculiar, bem glamuroso, podemos assim dizer, show de bola, conforme você disse. Os aparatos aqui, todos os aparatos de fato são de grande relevância, bem tecnológico mesmo. Então quero parabenizar o nosso pastor presidente, quero parabenizar a todos que estão nos assistindo, que Deus em Cristo continue vos abençoando. Antes disso, antes da gente finalizar, vou pedir ao nosso diretor para colocar aqui o QR Code. Aí pronto, Edinaldo? Pronto, ele vai colocar aqui o QR Code. O que vai acontecer? Se você ir agora até lá, você vai ver um material anterior. Mas assim que terminar aqui o programa, eu vou disponibilizar esse material para você. Você já salva aí, certo? Essa semana eu vou colocar outros materiais e vocês podem depois baixar esse material para que você possa ter acesso e preparar sua aula de escola bíblica dominical. Edinaldo já colocou aí? Aqui. Edinaldo colocou aqui, e aí você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e baixa o material. Não vai estar aqui agora, né? O material está aqui sendo preparado ainda, né? Vou colocar outras informações importantes para vocês, inclusive informações que estão dentro desse livro das parábolas de Jesus, vou colocar também um slide para que você possa aplicar no domingo. Se você tiver aí uma televisão na sua sala de aula, né? Um equipamento desse, ou então mesmo um data show, você vai poder passar os slides junto com esse subsídio, tá bom? Queridos irmãos, muito obrigado por sua audiência. Espero que o Senhor Jesus Cristo continue te abençoando e você sempre esteja presente aqui, dando o prazer da sua audiência. E se Jesus voltar até lá, até próxima segunda. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor.